Olá, queridos amigos, dando continuidade aos nossos estudos, hoje falaremos sobre o perdão propriamente dito. E uma coisa precisamos ter em mente: todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ouvimos em palestras, tudo aquilo que lemos nos livros acerca do perdão tem um objetivo maior de fazer com que nós o pratiquemos. Mas para praticarmos, precisamos conhecer os seus significados, precisamos entender o perdão sob diversos olhares, mas resumindo, trocando em miúdos, a finalidade de Jesus e todos aqueles que se dispuseram a falar sobre o perdão é auxiliar para que cada um de nós consiga vivê-lo, praticá-lo em seu dia a dia. É fácil perdoar? Digo com certeza que não. Mas vamos trilhar o caminho do perdão, conhecendo algumas especificidades acerca do perdão. Vamos entender o que é perdoar, como perdoar, quando perdoar, por que perdoar. E tomara que ao final desse caminho nós consigamos dizer que o perdão foi incorporado em nossas atitudes. Então, agora, estudaremos o perdão sob a ótica da parábola do credor incompassível. E quais as três premissas principais dessa parábola que nos auxiliarão na compreensão do perdão? Vamos rememorar? Somos todos devedores. Esse é um grande ensinamento da parábola. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Quer dizer, nós vimos com maiores detalhes que se não perdoamos e exigimos os nossos direitos, nós acionamos as leis de justiça para regerem ou imperarem em nossas vidas. E a partir do momento que perdoamos, nós acionamos as leis de amor para imperarem e regerem as nossas vidas. E qual a outra premissa presente na parábola do credor incompassível? O convite para imitarmos a misericórdia divina. O convite para perdoarmos, assim como o rei perdoou o servo que lhe devia grande quantia. E assim, a partir dessas premissas, seguiremos com o estudo do perdão. Perdoar é um processo no qual se faz cessar o sentimento de ressentimento contra outra pessoa em virtude de uma ofensa recebida, indiferenças ou diferenças sofridas. Sim, porque muitas vezes nós vivenciamos situações em que somos ofendidos por palavras, por gestos, por atitudes. Muitas vezes também somos ofendidos, agredidos moralmente através de indiferenças que sofremos. E digo a vocês que indiferença dói demais. Em outros momentos nós sofremos diferenças, somos discriminados em determinadas situações da vida. E essa vivência representa um fato gerador
para que a mágoa se instale dentro de nós. Mas também, esse processo no qual se faz cessar o sentimento de ressentimento, ele pode ser endereçado não apenas contra a outra pessoa que praticou todas essas atitudes conosco, mas também contra si mesmo, em virtude dos erros ou dos fracassos que cometemos, que vivenciamos, porque somos falíveis. Para alguns episódios, para algumas circunstâncias, somos seguros e conseguimos passar com maior tranquilidade, mas para outras situações somos frágeis e não conseguimos, muitas vezes, ter o êxito esperado para aquela situação. Seja uma atitude profissional, seja uma atitude no campo voluntário, seja em uma vivência entre família. E assim o perdão seria esse cessar da exigência da punição ou da restituição. Porque quando nós nos sentimos magoados e feridos, nós queremos que aquela situação seja reparada. Se alguém falou algo incorreto a nosso respeito ou que nos foi agressivo, nós queremos o pedido de perdão ou que a pessoa faça a retratação daquilo que ela disse. Mas o que seria o perdão, então? Esse ato de desprender-se do ressentimento. E ressentir é sentir novamente. E isso é lindo, quando nós conseguimos nos desprender de um sentimento que nos prejudica tanto. Só que, pelo que vimos até aqui, nós percebemos o quê? Que no perdão existem vários remetentes e vários destinatários. Porque se eu posso nutrir um sentimento de ressentimento contra outra pessoa e contra mim mesma, eu preciso entender que eu posso ter como remetente, quer dizer, como aquele que oferece o perdão, a minha pessoa, endereçado para o próximo. É o que nós percebemos nessa primeira figura. Eu perdoo você. Mas também essa situação pode ser inversa. Pode ser que necessitemos do perdão alheio, porque fomos nós quem ofendemos. Então, nós temos como remetente o outro e como destinatários cada um de nós. É o que vemos na segunda figura. Você me perdoa. Mas também existe aquela situação em que eu me encontro na posição de remetente e destinatária desse perdão, que é o que vemos na terceira figura. Eu me perdoo. O que acontece na maioria das vezes? Nós esquecemos as outras possibilidades da segunda e da terceira figura. E nos concentramos, na maioria das vezes, como os remetentes de um perdão a ser oferecido para o nosso próximo. Mas lembremos dessas outras possibilidades. Só que o que nós vimos até aqui é o perdão teórico. Mas como seria o perdão na prática? Abster-se em pensamentos, palavras e atitudes de tudo o que possa prejudicar o ofensor. Quando alguém vier falar algo daquela pessoa que nos magoou, se não tivermos nada de bom para falarmos, o que podemos fazer? Ficar em silêncio. Não se afligir quando o bem o atinge, pensando assim, nossa, tá vendo? A pessoa fez isso comigo e está dando tudo certo na vida dela. Não se alegrar quando o mal o alcança. Sabe aquele momento em que nós pensamos assim, yes,
teve o que merecia? Não, isso não é perdão. Enxergar a pessoa que nos ofende como irmão, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, então todos somos irmãos em Deus. Necessitado de entendimento e não de um julgamento. Fazer preces pelo agressor, desejando-lhe todo o bem possível e auxiliá-lo toda vez que surgir oportunidade e na medida da nossa possibilidade. Simples assim. O perdão na prática é só isso. Quem consegue realizar essas atitudes, levante a mão. Ai, como que eu gostaria de ver os bracinhos levantados. Mas se nós fôssemos resumir todas essas atitudes em uma afirmativa, nós diríamos que perdoar é pagar o mal com o bem. E todas essas recomendações de atitudes estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, capítulo esse que recomendo a leitura. Mas sigamos com as nossas reflexões. Quem é o nosso ofensor? Aquela pessoa que nos magoa. Não necessariamente o nosso ofensor é o nosso inimigo. Só que quando nós estamos magoados, nós o enxergamos assim. Geralmente o nosso ofensor, na grande maioria das vezes, são as pessoas com as quais nós temos uma convivência próxima e estreita. Porque a convivência gera atritos. Então, geralmente o nosso ofensor é o nosso companheiro, é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, aquele amigo para o qual nós endereçamos grande apreço e carinho. Mas outras vezes o nosso ofensor pode fazer parte do nosso ambiente profissional, do ambiente de um trabalho voluntário. Muitas vezes o nosso ofensor pode fazer parte do nosso âmbito acadêmico, pessoas com as quais nós temos um certo contato, mas não tão próximo, ou às vezes o nosso ofensor é aquela pessoa com a qual nós temos um contato eventual. Por exemplo, estamos andando de carro pelas ruas da nossa cidade quando uma pessoa extremamente abençoada vem e nos atinge com o seu veículo. O nosso contato é circunstancial. Depois de passada toda aquela situação, nós nem temos mais como saber se a pessoa está bem ou não, porque nós não temos uma proximidade, nós não exercemos uma relação de amizade com essa pessoa. E Emmanuel nos traz uma ponderação muito importante acerca de quem é o nosso ofensor. Ele diz assim: não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. Aqui ele nos diz que muitas vezes consideramos adversários aqueles que guardam pontos de vista, guardam olhares diferentes dos nossos. E aí nós o enxergamos como adversários. E por o enxergarmos como adversários, qualquer coisa que a pessoa fale para nós interpretamos como uma ofensa, como uma provocação. E às vezes não é nada disso, às vezes a pessoa está simplesmente manifestando o que ela pensa. Reflitamos sobre isso, porque esse é um ponto que traz bastante atrito
e que dificulta e muito a nossa convivência, principalmente com os mais próximos. E Emmanuel ainda nos traz outras belíssimas ponderações. Todos aqueles que ferem os outros, esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator determinante de enfermidade ou perturbação, quer dizer, como dissemos, a pessoa que nos ofende está necessitada de entendimento e não de julgamento. Toda vez que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. E ainda a respeito dos ofensores, lembrando que nós também podemos ocupar essa posição e frequentemente a ocupamos, pode ser que até sem o percebermos. Quem te prejudica talvez age sob a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória. E aquele outro, ainda que te golpeie evidentemente, procede sob a hipnose da obsessão. Continua dizendo, ouve, triste, os que injuriam e amaldiçoam, abençoa-os e passa. São tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Observar em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Estendamos a misericórdia aos nossos ofensores, vez que somos necessitados da misericórdia divina para as ofensas que praticamos com os outros, e somos necessitados também da misericórdia dos outros para conosco, em virtude das faltas que cometemos para com eles. Por que nos magoamos? A necessidade do perdão surge quando agasalhamos a mágoa em nosso coração. Mas nós nos magoamos geralmente por alguns motivos, e aqui listamos não um rol taxativo, mas um rol exemplificativo, quando a nossa expectativa em relação a alguém não é atendida. Nós esperamos que aquela pessoa, por exemplo, que é nossa amiga, nos dê prova de sua amizade, assim como em outros momentos nós demos prova da nossa amizade a ela. Mas, às vezes, ela não consegue isso. Nós, muitas vezes, a idealizamos. O que ela consegue fazer é diferente daquilo que nós esperamos. E talvez ela não haja dessa maneira, premeditadamente. Às vezes ela nem tem a consciência disso. Quando nós interpretamos a atitude do próximo de maneira inadequada, quer dizer, quando nós interpretamos tudo para o lado pessoal. Olha, você viu como ele falou comigo? Achei que ele me tratou com falta de respeito. Ele nem me deu atenção. Às vezes a pessoa estava ocupada, preocupada com alguma coisa, aflita, com pressa. Ela nos atende, mas nós gostaríamos que ela ainda estendesse um tapete vermelho para nós. Quando nós nos magoamos, quando utilizamos do artifício de vitimização de si mesmo. O que é isso? É quando nós nos colocamos no centro de um sofrimento e fazemos de tudo para chamarmos a atenção das pessoas para aquele fato, nos achando vítimas de determinadas situações, e muitas vezes não somos vítimas, mas aquela situação de alguma forma pode nos favorecer.
Quando alimentamos o orgulho e o egoísmo em nós e pensamos, mas a pessoa jamais poderia ter feito isso comigo, ela sabe com quem ela está falando, com quem ela está lidando. Quando acreditamos ocupar a posição de credores a exigir a restituição, o pedido de perdão e até a punição pelo suposto mal sofrido, quando acreditamos que a nossa conduta é irretocável, sempre fazemos tudo certo, mas os outros sempre fazem tudo errado. Ou então, quando acreditamos que somente erramos, quando precisamos perdoar a nós mesmos e não enxergamos tudo aquilo que já fizemos de bom, fizemos de certo e que estamos a caminho da perfeição. O que Emmanuel nos diz a respeito da mágoa? Se tem mágoas contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. Isso é importantíssimo. Porque, às vezes, somos magoados porque as nossas expectativas em relação ao outro não são atendidas, mas somos pessoas diferentes. Muitas vezes, temos valores que as outras pessoas não cultivam. E isso por si só já é um motivo para nos decepcionarmos com alguém. Então pensemos nisso, pensemos que somos pessoas diferentes, possamos compreender as limitações e as dificuldades do nosso próximo. E quando nós falamos em mágoa, em agasalhar a mágoa, precisamos ser criteriosos. Precisamos passar esse fato por um juízo de admissibilidade. Por quê? Porque nem sempre aquilo que foi feito contra nós, que supomos que tenha sido, foi real. Às vezes foi criação da nossa mente. Às vezes a pessoa simplesmente falou de uma maneira breve e, vamos dizer, um tanto sucinta, sem nos dar maiores esclarecimentos e sem nos dar maior atenção, e já julgamos que ela quis nos destratar, que ela praticou indiferença para conosco. Então precisamos ser cuidadosos com isso. Agora, se depois de analisarmos e percebermos, sim, realmente a pessoa agiu como não deveria para comigo, não foi legal aquela atitude, aí sim nós precisamos envidar todos os nossos esforços para conseguirmos trilhar o caminho do perdão. Então, por que perdoar? Se não queremos adoecer, perdoemos. Se não queremos trazer os desafetos para residirem dentro de nós, perdoemos. Porque quando nós não perdoamos, aquela pessoa fica instalada onde? No nosso coração. Porque nós não conseguimos esquecer aquele fato, aquela palavra, aquela atitude. Nós não conseguimos esquecer o ocorrido. E quando a pessoa está no nosso coração, habitando dentro de nós, ela tem uma grande chance de comandar o quê? O nosso ser. Devido à importância que nós damos a ela e a todo o acontecimento no qual ela participou. Se não queremos adentrar em obsessões nocivas ao corpo e ao espírito, perdoemos. Porque quando nós não perdoamos, nós permanecemos ligados aos nossos adversários, aos nossos opositores, encarnados ou desencarnados, pelas faixas escuras do pensamento hostil, quer dizer, aquele pensamento de mágoa, de raiva, de ódio. Quem não perdoa transfere para amanhã, noutras existências, em qualquer parte do universo limitado, dolorosos reajustes que bem poderiam extinguir na presente reencarnação. E aqui nós lembramos daquele conselho de Jesus:
para reconciliarmos com os nossos irmãos enquanto estamos no caminho com Ele. Porque quanto mais rápido nós fazemos isso, menos difícil é. Nós podemos agravar uma situação, nutrindo sentimentos de raiva, de ódio, e ainda transferindo esses sentimentos para outras vidas. O maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas o que o concede, porque perdão é libertação. Quem perdoa liberta o coração para as mais sublimes manifestações do amor que eleva e santifica. Emmanuel vem corroborar esses aconselhamentos, né? Dizendo que perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz. Ele ainda nos diz que as ciências psicológicas da humanidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Porque quando não perdoamos, não temos paz. Quando perdoamos, temos grande chance de desenvolvermos uma série de doenças. Por quê? Porque o sentimento de mágoa e todos aqueles que o acompanham geram um desconcerto vibratório em nós. E esse desconcerto vibratório é capaz de impressionar as células do nosso organismo e assim gerar todas estas doenças. Agora, quando perdoar? E aqui nós lembramos da passagem em que Jesus aconselha a Pedro perdão ilimitado, 70 vezes 7. Então, significa que devemos perdoar quando? A falta de ontem, a falta de hoje, a falta de amanhã, a falta grave, a falta leve, perdoar quantas vezes forem necessárias e de preferência assim que a ofensa acontece, para que a mágoa não se cristalize em nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, nós temos a seguinte assertiva, afirmativa: o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, o nosso mérito será maior quanto maior for a falta para conosco, se perdoarmos. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: tem coisa que até dá para perdoar, mas outras não podem ser perdoadas de jeito algum, de forma alguma, porque são muito graves. Mas pelo aconselhamento de Jesus nessa passagem, por tudo que estudamos na parábola do credor incompassível, perdoar é preciso e perdoar sempre. E quando devemos perdoar o mais rápido possível, porque quando não perdoamos, aquela mágoa vai se cristalizando, vai criando raízes e aí fica mais difícil. Eu costumo dizer que quando nós preparamos algum alimento em nossa casa, e geralmente o preparo de alimentos em uma panela, ele, dependendo do tipo de alimento, ele deixa, né, alguns resquícios naquela panela. E se nós não limparmos aquele utensílio rapidamente, o que vai acontecer? Aquele resquício de alimento vai endurecer e vai ficar cada vez mais difícil limpá-lo, retirar aquele resquício, se o tempo for passando. Se deixarmos um dia, 2 dias, o que
acontecerá, precisaremos deixar aquela panela de molho, se for o caso, até colocar água, ferver, para ver se aquilo se desprende. É a mesma coisa conosco. Mas, lembrando, perdoar não é um trabalho fácil. Perdoar exige esforço, mas além de esforço, perdoar exige vontade. Então, tudo que está sendo falado aqui e tudo que será falado posteriormente não está sendo dito com a intenção de apontar o dedo para ninguém. Também estou aqui na condição de uma pessoa que luta diariamente para exercitar o perdão. E acreditem ou não, todas as vezes que necessito falar sobre perdão, sou requisitada para falar sobre perdão, são momentos da minha vida nos quais eu estou vivenciando situações de extrema dificuldade nessa área. E eu acredito que isso aconteça para que eu seja lembrada da importância de praticar aquilo que irei expor. Mas confesso a vocês que estou lutando. Mas existe um caminho longo a ser trilhado pela frente. Mas sigamos. Como perdoar? E aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz duas formas de perdoarmos. O perdão dos lábios, que é aquele aparente, que é aquele que diz, eu te perdoo, mas por dentro você pensa assim, isso ainda vai me custar caro. Ou aquele perdão dos lábios que você diz assim, eu te perdoo porque eu sou uma pessoa muito bondosa, porque o que você fez não merecia perdão algum. Ou ainda, o perdão dos lábios é aquele oferecido à luz do dia, com várias testemunhas para demonstrarmos a suposta misericórdia ou suposta bondade que ainda não nos é inerente. Agora existe um outro perdão, o perdão do coração. É aquele perdão que é o verdadeiro. É aquele no qual a pessoa chega até nós pedindo perdão e nós dizemos assim, está tudo bem, está tudo certo, eu te compreendo. Mas aqui nós precisamos fazer uma distinção. Perdoar não é conivir. Vamos lembrar dos versículos de 15 a 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 18, a correção fraterna? Aquele perdão verdadeiro, então, é aquele que você não deixa de posicionar a sua decepção, a sua surpresa e até a sua mágoa. Sejamos sinceros. Nós, apesar de conhecermos todas as prescrições de perdão, estamos trilhando e construindo essa virtude dentro de nós. Então, quando a pessoa chega até nós, nós expomos tudo isso. Nós até alertamos para o tipo de conduta que a pessoa teve para conosco, dizendo sinceramente, de forma transparente, amorosa e bondosa, que com aquele tipo de conduta, a pessoa gerará muitos males para si mesma. Esse é o perdão do coração. É o perdão que fala a verdade. Mas ele não humilha, ele não agride, ele não devolve a ofensa, mas ele se posiciona assim. Ele se manifesta. E quando ainda não consegue estabelecer uma relação de volta de convivência, de volta de proximidade, ele ainda diz, olha,
eu gosto muito de você e tenho certeza, estou trabalhando para que essa mágoa seja retirada, mas eu preciso de um tempo. Isso é mais honesto, isso é mais justo do que nós falarmos, eu te perdoo, mas continuarmos vivendo como se nada tivesse acontecido e por dentro ficarmos remoendo uma situação. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos bem mais do que pelas palavras. Então, podemos dizer que perdoar é uma postura íntima. E pode ser que perdoemos e não tenhamos condições de conviver mais com aquela pessoa. Porque existem irmãos que ainda cultivam valores totalmente diferentes dos nossos. E se nós dermos a oportunidade dessa convivência, eles vão trair a nossa confiança. E aqui não só a confiança no sentido de um relacionamento a dois, no sentido de um relacionamento de amizade, de um relacionamento entre irmãos, de um relacionamento das diversas formas que podemos vivenciar. E aqui, essa pessoa vai porque ela não se transforma, ela continua agindo da mesma forma. Então pode ser que muitas vezes não tenhamos condições de viver ou estabelecer uma relação estreita novamente. Por quê? Porque não existe mais a confiança, e a confiança é a base para desenvolvermos todo e qualquer tipo de relacionamentos. Mas o fato de não convivermos mais com a pessoa em uma relação mais próxima não significa que não a perdoamos. Pode ser que interiormente nós façamos prece por ela e desejemos todo o bem a ela. E se em algum momento aquela pessoa vier a pedir a nossa ajuda, se estiver na nossa possibilidade, nós ajudaremos. Então, isso é muito importante também. Outra reflexão que precisamos fazer é que o perdão nem sempre, o esquecimento nem sempre acontece ao mesmo tempo que a mágoa surge em nós. O esquecimento faz parte do perdão, mas como o perdão é um processo, o esquecimento pode vir ao longo desse processo. Porque na verdade o esquecimento o que é? É um fenômeno fisiológico da nossa memória. Ao avistarmos aquela pessoa que nos ofendeu, automaticamente a nossa memória vai relembrar o fato ocorrido. Quando as lembranças desse fato ocorrido causam algum desconforto em nós, às vezes uma taquicardia, um frio na barriga, uma sudorese, significa o quê? Que a mágoa ainda está instalada fortemente em nós. Quando conseguimos relembrar aquele fato ocorrido, porque se perdão fosse esquecimento, ele se chamaria amnésia. Mas quando nós relembramos aquele fato e o nosso organismo continua sereno, nós relembramos, mas continuamos fazendo aquilo que estávamos realizando sem nos alterarmos, significa que já sim conseguimos, se não completamente, mas já trilhamos um bom caminho aí para o perdão. Pensemos nisso. Emmanuel, opa, não está passando aqui, espera aí. Agora sim, Emmanuel nos diz: perdoar não se resume à questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento. O perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Agora, como perdoar? E agora sim, né? Como perdoar? Aqui nós precisamos passar a mágoa
por um juízo de admissibilidade. No direito, nós dizemos que esse juízo é aquele que analisa alguns pressupostos intrínsecos e extrínsecos para dizer se algum recurso que foi apresentado terá seguimento, será analisado ou será denegado. Então, nós precisamos passar a mágoa por esse juízo de valor. Precisamos ser criteriosos. Então, vamos lá. Será que interpretei corretamente a atitude, a palavra do meu próximo? Será que eu não levei tudo para o lado pessoal e não era nada daquilo? Será que pontuei as dificuldades que o suposto ofensor vivencia no momento atual? Porque, às vezes, as pessoas estão passando por momentos tão difíceis que elas nem sabem direito o que estão fazendo. Não justifica a agressão? Não justifica. Mas será que nós não podemos compreender? Será que nós já não passamos por situações nas quais ficamos insuportáveis para com aqueles que conviviam conosco? Tamanho era o nosso nervosismo, tamanha era a nossa irritação, tamanho era o nosso desânimo. Em quantas situações o ofensor de hoje já nos estendeu a mão amiga nas horas de dificuldades? Procuremos lembrar as coisas boas que aquela pessoa que nos prejudicou hoje já nos fez. Porque aí nós vamos nutrindo o sentimento de gratidão, e quando nutrimos a gratidão em nós, temos grande chance de abrir e iniciar o caminho do perdão em nós mesmos. Será que realmente sou ofendido da história? Porque às vezes nós atiramos a primeira pedra e a pessoa reagiu. E aí, o que acontece? Nós esquecemos que nós os provocamos e nós lembramos apenas da ofensa. Então, será que eu sou realmente ofendido da história? Será que eu não proferi a primeira palavra? Será que eu não atirei a primeira pedra? Será que nunca errei em relação a essa pessoa, a outras pessoas, em outras circunstâncias, em outros tempos, a fim de que eu necessite também do seu perdão? Será que não sou tão necessitado do perdão divino e do perdão alheio como esse que acaba de me ofender? Porque aqui nós vimos as 3 possibilidades de perdão, mas como para a grande maioria de nós, o que é mais difícil é conseguir perdoar alguém, o foco de toda essa nossa conversa, vocês devem ter percebido, é nesse perdão no qual eu sou o remetente, eu preciso oferecer o perdão e os outros são os destinatários. Mas pensemos também que é difícil para as pessoas chegarem até nós e pedirem perdão porque não sabemos, porque elas não sabem qual será a nossa reação. E quando isso acontecer, lembremos também da dificuldade que temos em pedir perdão para o nosso próximo. Emmanuel nos diz o seguinte: muito difícil nos vejamos com alguma parte de culpa nos sucessos indesejáveis de que nos somos vítimas. Quer dizer, nós sempre acreditamos que não temos culpa de nada, somos santinhos. Mas ao influxo da divina providência, a cujo patrocínio recorremos, ser-nos-á possível recordar os nossos próprios impulsos menos felizes, as sugestões delituosas que teremos lançado a esmo, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que perpetramos, às vezes até impensadamente, sobre o companheiro que não resistiu à persistência de nossas provocações, caindo por fim na situação de inimigo perante nós, aquilo que dissemos. Às vezes o outro reagiu a uma primeira ação nossa. Observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Como perdoar? Bom, vimos que precisamos passar a mágoa por esse juízo de admissibilidade, mas também precisamos de
algumas outras atitudes. E aqui listamos algumas no sentido de profilaxia. O que é profilaxia? É um termo da medicina onde são executadas algumas medidas a fim de se evitarem as doenças. Então, a fim de se evitar que a mágoa se instale em definitivo em nós. E em definitivo não, porque nós sempre podemos retirá-la, mas às vezes ela é tão bem acolhida por nós que ela passa longos e longos tempos conosco. A prece. A prece é um momento em que nós abrimos o nosso coração a Deus, agradecemos, pedimos, louvamos, desabafamos, reconhecemos as nossas limitações e pedimos as forças necessárias para conseguirmos compreender a atitude daquele irmão para conosco. A leitura edificante, o estudo, porque a leitura edificante, o estudo, eles nos trazem novos conhecimentos, ampliando o nosso olhar. A reflexão sobre as próprias atitudes e a busca pela transformação moral. Pai, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero perdoar. Ajuda-me. E toda vez que nos transformamos, nós estamos, sim, trilhando o caminho do perdão. Porque aquele que mais oferece o perdão é aquela pessoa mais elevada moralmente. A doação de si mesmo a fim de levar o auxílio e alívio ao sofrimento alheio. Quando exercemos o bem e a misericórdia para com o outro, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo o amor e as virtudes divinas dentro de nós. E a partir do momento que desenvolvemos o amor em nós, temos maior probabilidade de conseguirmos perdoar, porque assim estendemos essa capacidade para com aquele também que nos ofendeu. A doação de tempo, habilidade em favor de alguma atividade colaborativa dentro do lar, na casa espírita, enfim. Então, essas profilaxias, além de serem medidas curativas, porque quando nós nos deparamos com o sofrimento do próximo, por exemplo, numa atividade voluntária que fazemos, nós compreendemos a grandiosidade da vida, fica mais fácil para compreendermos as vicissitudes e que somos falhos e que o objetivo da nossa vida é muito maior do que obtermos a retratação daquela ofensa. Se o conseguirmos, ótimo. Se conseguirmos esclarecer, e é isso que devemos buscar, mas às vezes não conseguimos, porque às vezes nós chamamos o nosso irmão para a conversa, mas ele não nos ouve, como nos aconselhou Jesus na passagem da correção fraterna. Então, além dessas medidas serem medidas curativas, elas também são medidas preventivas, ajudam a nos proteger da mágoa, fazem com que a mágoa tenha cada vez menos espaço dentro de nós. Agora, depois de tudo isso que nós vimos, pensamos assim: por que não perdoar? Por que insistimos então em cultivarmos a mágoa no nosso coração? Quando nós proferimos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. E o que isso significa? Significa que nós estamos pedindo a Deus que zere a contabilidade divina e apague todas as faltas? Não. Nós estamos pedindo para que Deus nos dê a oportunidade para fazermos diferente. Nós estamos pedindo forças para não incorrermos no mesmo erro. E assim, nesse novo caminho, nós unirmos o amor à reparação, juntamente ao arrependimento. Emmanuel diz que aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio
pode também errar 70 vezes 7. Reflitamos nisso reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que necessitamos deles. Efetuando o autoexame, a visão do montante de nossas falhas não mais nos permitirá emitir qualquer censura em prejuízo de alguém. Muito pelo contrário, proclamaremos de pronto no mundo íntimo a urgente necessidade da misericórdia divina para o nosso adversário e para nós. Por que não perdoar se somos necessitados também do perdão alheio e do perdão divino? Agora, concluindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Olvidai o mal que vos pôde fazer e não penseis, senão em uma coisa, o bem que podemos realizar. A vida é tão grandiosa. Podemos ser felizes de tantas formas. Temos possibilidades divinas adormecidas dentro de nós. E despendermos o nosso tempo para cultivarmos uma mágoa. Podemos dizer que é paralisar, bloquear por alguns momentos todo esse progresso espiritual dentro de nós. A mágoa não exclui qualidades do coração, mas ela nos impede de caminhar em muitas direções que resultariam no nosso progresso. Agora, vamos falar francamente, papo reto, como dizem os jovens. Perdoar requer muito esforço. E o que é mais difícil de ser perdoado, muitas vezes, é aquele ato, aquela palavra vinda daquela pessoa que mais gostamos, que mais amamos, que nutrimos muita consideração e apreço. Porque às vezes aquela pessoa com a qual nós temos uma convivência limitada, restrita, ela fala uma coisa, mas nós vamos a encontrar daqui 1 ano, 2 anos. Mas aqueles que estão no nosso coração, quando agem, e realmente agem, quando a ofensa não é imaginária, de forma contrária ao amor divino, nos ofendendo, não é fácil. Nós precisamos encontrar dentro de nós essas forças, a perseverança, a vontade, a coragem. Consegue perdoar aquele que traz amor a Deus e às criaturas, enxergando a todos como irmãos. E eu digo que quando nós perdoamos, realmente nós estamos manifestando esse amor a Deus, dizendo assim: Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui como um filho que deseja perdoar. Auxilia-me nessa empreitada, e da nossa parte nós desejamos o melhor. Nós não desejamos a restituição, o castigo, a punição, que a pessoa se dê mal lá na frente, não. Nós nos libertamos de tudo isso, porque a preocupação é com que nós nos libertemos daquela mágoa que nos prejudica, que nos faz mal, que nos paralisa. Eu digo que quando fazemos isso, quando nós nos entregamos a Deus e entregamos também essa mágoa a Deus, nós estamos nos desincumbindo da autotutela. O que é autotutela? É um instituto utilizado no ramo do direito e traduzindo em miúdos, trocando em miúdos, melhor dizendo, é fazer justiça com as próprias mãos. Não.
nós abdicamos dessa incumbência e deixamos a Deus aplicar as suas leis. Só que Deus, ele age por impulso oficial. A justiça divina não precisa ser provocada como a justiça que encontramos nos dias atuais. No nosso país, por exemplo, que traz como princípio a inércia, quer dizer, ela só pode agir se for provocada, se for solicitada. Deus não. Deus tem esse olhar justo e atento para todos nós. Só consegue perdoar aquele que é humilde para reconhecer os próprios erros. E assim, sabe que se o irmão errou, ele também já errou. E que também necessita da misericórdia divina, e só consegue perdoar aquele que traz gratidão pelo perdão divino e o amor que lhes são oferecidos a cada instante, através de oportunidades preciosas nas quais ele alia o arrependimento, a expiação e a reparação, a gratidão pelo bem que nos acontece, pelo mal que não nos acontece, pelo mal que nos acontece, porque às vezes aquele mal, como diz André Luiz, é o bem mal interpretado. Pensemos nisso. Pensemos no perdão sob a ótica que essa parábola nos trouxe. E quando formos fazer as nossas preces, quando formos desabafar com Deus, com Jesus, o nosso querido e divino amigo, pensemos no perdão não apenas naquele que nós precisamos oferecer, mas aquele que precisamos receber do outro e que precisamos receber de Deus. Que possamos dizer a Jesus mais ou menos assim: Jesus, estou aqui a te rogar o bálsamo que alivia para a dor que insiste em pulsar em minha alma todo dia, pois não consigo perdoar aquela pessoa amiga de quem guardo carinho, que em um instante de briga atirara-me doloroso espinho que me entristece e me fadiga. Estende a tua mão, Senhor, pois quero viver os teus ensinos, sentir e espalhar amor, desenvolver os dons divinos, incompatíveis com o rancor. Aclara a minha visão, segura-me em teus braços, pois trago imperfeição que perturba os passos, habita, enfim, o meu coração. Queridos amigos, foi uma alegria estar junto com vocês nesses estudos. Encerramos nesse ano os estudos do Evangelho de Mateus, só que ano que vem tem mais. Até lá, um grande abraço a todos e que juntos consigamos trilhar o caminho do perdão.